Paz do Senhor, boa noite. Estamos conectados para mais uma escola de crescimento, qual nós estamos abordando o tema medo. Em seguida nós continuamos, da onde nós paramos. Vai conectando aí, vai dizendo seu boa noite, vai deixando seu comentário, sua pergunta, dúvida. Nós vamos iniciar em seguida, só alguns minutinhos, um minutinho, nós iniciamos. Pois bem, no último encontro nós paramos nesta parte aqui da paralisia, quando o medo nos domina. Nós precisamos eliminar o medo, destruir o medo, como nós vamos ver algumas técnicas aqui, provavelmente no próximo encontro. Mas precisamos destruir o medo, senão o medo irá nos destruir. Quando o medo nos domina, então ele gera em nós uma paralisia, e nós geralmente não fazemos nada, pois temos medo. Desde o primeiro encontro nós perguntamos: o que você faria se não tivesse medo? Nós estamos trabalhando essa ideia daquilo que nós podemos desenvolver, nós podemos fazer, se eliminarmos o medo da nossa vida. Muitos têm um planejamento, têm um sonho, mas o medo tem bloqueado de chegar até lá. Muitos querem o resultado, muitos querem chegar no final, muitos olham para o resultado final, mas eles esquecem do trabalho, esquecem do processo para chegar até esse resultado, do trabalho duro, do tempo dedicado para chegar até ali. Alguns resumem isso dizendo: muitos querem chegar ao fim, mas esquecem do caminho, esquecem do percurso, esquecem dessa jornada, que para chegarmos aqui é necessário percorrer uma jornada. Então é essa jornada que as pessoas não olham, essa jornada que as pessoas não enxergam, essa jornada que as pessoas não se preparam para trilhar essa jornada, ou não se permitem ser preparadas durante a jornada, durante o trajeto, durante o percurso. Então é normal, quando as pessoas olham, nós vamos falar um pouco depois aqui em comparação, que é normal as pessoas olharem para alguém já vendo essa pessoa nesse estágio, ou seja, o seu resultado final, ou seja, mesmo que está no percurso de uma pessoa, mas a outra que está olhando, ela almeja estar nesse lugar, porém ela não olha o percurso, os tropeços, os erros, as falhas, as noites de sono aí perdidas ou sacrificadas para estudar, para se preparar, enfim, as situações, como nós colocamos aqui, compartilhamos no outro encontro, a situação que a gente vive, ou a história que nós passamos. Cada um de nós temos uma história, são diferentes, às vezes nós temos histórias semelhantes, às vezes nós temos história com pontos muito parecidos, de vida, de família, nesse contexto, E muitas pessoas, não olham a situação ou não se permite crescer ou evoluir ou aprender com a situação que vive. Nós precisamos aprender com a situação que vive, nós precisamos precisamos aprender com os nossos erros, principalmente, e também é possível aprender com o erro dos outros, como nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós temos aqui o nosso manual de fé, a Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar aqui diversos erros, erros de pessoas, erros de nações,
erros de grupos, erros de diversas formas, a qual nós extraímos um aprendizado para a nossa vida para evitarmos cometer os mesmos erros. Então a Bíblia, ela é um manual que nos ensina, né? Um manual que nos mostra pontos aonde as pessoas erraram, né, em relação a Deus, erraram na questão de adoração, na questão de fidelidade, na questão, né, de semear em Deus, na questão de confiar em Deus, na questão de entregar a sua família a Deus. Então nós vamos encontrar diversos erros, né, de pessoas, de personagens, de famílias, e nós vamos, né, encontrar essa solução desses erros na própria palavra do Senhor para nos auxiliar a não cometer os mesmos erros. Então é nesse caminho que nós estamos indo. Tudo que nós estamos compartilhando aqui, por mais que tenha um contexto filosófico, por mais que tenha um contexto de práticas diárias, por mais que tenha um contexto, né, de tudo isso que estamos compartilhando, mas a base de tudo isso é a palavra, a base de tudo isso é a Bíblia, né? E nós vamos ver isso na própria palavra de Deus, e nós vamos encontrar isso, né, em vários exemplos aqui bíblicos, né? Então nós estamos fazendo, né, esta volta, esse percurso para entendermos no dia a dia, naquilo que é prático. Por isso a palavra nos ensina aquilo que é prático. Jesus, ele trazia parábolas na aplicação prática do dia a dia, né? Jesus trazia pequenas reflexões no sentido prático, no sentido aplicável do dia a dia, para que, né, os discípulos, principalmente os seus discípulos, aqueles que foram, né, escolhidos por ele um a um, mas todos os outros seguidores, os seus outros discípulos, eles também pudessem aprender e desenvolver com aquele ensino. Então Jesus tinha 12 que eram os mais próximos, e a partir desses 12, né, ele foi montando uma base de discípulos, e chega até os nossos dias, a quais nós somos discípulos de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso, né? Eu sou um imitador de Cristo. Nós precisamos, né, imitar o nosso Senhor, imitar o nosso Mestre, né? Nós temos esse sentido de imitar, que nós vemos que faz parte de um medo, faz parte de uma paralisia, né? Muitas vezes as pessoas querem imitar as outras, mas elas não entendem o propósito, o chamado daquela pessoa, e ela quer imitar, né? Mas a pessoa, ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada, tem um percurso a percorrer aqui, mas as pessoas querem imitar o que ela está fazendo aqui. Mas há uma jornada que levou ela a se desenvolver para fazer o que ela faz hoje. Então nós precisamos entender isso. Tem pessoas que querem imitar, né, na eloquência, na forma de pregar, e tudo isso às vezes é um medo, porque ela vê que essa pessoa, né, nós vamos ver isso na comparação, ela vê que essa pessoa obtém algum resultado daquela maneira, mas ela não conhece o percurso, ou seja, ela não conhece a história daquela pessoa, e também não se permite desenvolver a própria história. Então o medo causa uma paralisia, e a maioria das pessoas não fazem nada por causa do medo. Ela para, né? Elas têm medo, como nós comentamos no final do último encontro, elas têm medo de sucesso, medo de fracassar, medo de não conseguir os objetivos, medo de arriscar, medo de fazer a escolha errada, medo de mudar, né? E até mesmo medo de amar. Porque as pessoas, elas sempre têm a ideia, né, do que os outros vão falar de mim, do que os outros vão pensar de mim, do que qual será a reação dos outros em relação àquilo que eu irei fazer, e isso está atrelado, né, a esses medos, né? O medo de fracassar, no primeiro momento, dá a ideia de que ele é maior do que o medo do sucesso. Mas muitas vezes não, muitas vezes o medo do fracasso faz com que a pessoa pare, reflita e consiga, né, um impulso para ela sair, se mover e mudar a situação. Geralmente quem tem medo do fracasso pensa, né, em fome, pensa em miséria, pensa em falta de recursos financeiros para suas contas, pensa na situação que os filhos vão ficar,
e né, este medo de fracassar, esse medo de levar não só ele, mas a sua família, a sua casa a uma ruína, a uma necessidade, que não ter as condições básicas, faz com que essa pessoa reflita, tire força e vá. O medo do sucesso, ele acaba bloqueando, né, a pessoa, porque ela tem medo de evoluir, tem medo de sair aqui desse grupo, dessa massa. A grande maioria, né, está aqui estagnada, a grande maioria está aqui, é o que alguns chamam aí da média, né? A maioria está aqui e poucos, né, alguns, eles arriscam sair porque tem medo do que o grupo vai falar. Ó, vão criticar, vão rir, vão zombar. Ah, eu vou sair do meu emprego e vou abrir o meu negócio. A maioria vai criticar. Agora não é o momento, estamos em pandemia, você é louco, olha para sua família, você tem um aluguel, você vai encarar um aluguel de uma sala comercial que não é barato, você não tem ideia do que é ter um negócio, mas muitas vezes essa média que está falando, ela nunca tentou fazer um negócio, ela nunca tentou iniciar um negócio, ela nunca tentou alugar algo e fazer, porque ela fica ali estagnada naquilo que está sendo confortável para ela. Então, este medo de arriscar, esse medo de sucesso, né? Tem o psicólogo, ou houve, né, na história, o psicólogo americano Abraham Harold Maslow, que ele cunhou, né, essa expressão de medo do sucesso como a síndrome de Jonas. Então nós vemos que a psicologia, a filosofia e muitos outros aí, eles utilizam bases bíblicas, né, base das escrituras, Bíblia Sagrada, né, para extrair conhecimento, para extrair aprendizado. Então, segundo Maslow, né, ele diz esse complexo de Jonas, né, para descrever uma fuga do sucesso ou uma fuga do seu propósito. Então, sempre nós alinhamos isso, entendemos isso, que o nosso propósito, aquilo que nós acreditamos como propósito, aquilo que nós acreditamos como missão, tem que estar alinhado ao propósito de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Aí nosso propósito alinhado a isso, a nossa missão alinhada a isso, nós vamos entender. Então essa síndrome de Jonas que Maslow ele explica, né? Segundo ele, esse complexo ele acontece ou ele segue sempre que há uma oportunidade, sempre que gera uma oportunidade natural de crescimento, sempre que gera uma oportunidade natural de desenvolvimento. Então, né, esta síndrome aí, ela acontece devido a uma complexidade aí, diversos bloqueios, né, internos aqui da nossa psique. Um exemplo disso é quando nós somos funcionários de uma empresa, estamos, né, em um setor com aquele grupo, as empresas que são setorizadas, né, trabalhamos em um setor e um grupo, e há uma oportunidade, porque eu estudei, eu me preparei, estou, né, trabalhando correto, não falta serviço, tenho, né, bonificações, tenho horas, né, sempre positivas, enfim, estou dedicando ao meu trabalho com ênfase, com amor, fazendo aquilo bem feito. Então gera uma oportunidade, o superior chega e fala, olha, você vai sair desse grupo e você vai passar para cá. Então há uma oportunidade natural de crescimento, porém os demais aqui, eles vão ficar falando, ah, cara, agora você vai sair daqui, ah, você é trair, ah, você vai passar para outro grupo, ah. Eles ficam falando, eles ficam, não é murmurando, mas ficam ali tirando sarro, ficam ali, né, resmungando, reclamando, mas eles não estão dedicando da mesma maneira que você. Então muitas pessoas, às vezes, por causa deste medo, né, dos outros, eles acabam paralisando e muitos não aceitam a oportunidade também pelo próprio desafio. Olha, agora eu vou para outro setor ou, né, subir um cargo, são mais cobranças, são mais resultados, eu tenho que gerenciar pessoas, enfim, ela não se preparou, vamos supor, para aquilo, está fazendo seu trabalho, mas não se preparou, mas também ela tem medo, né, de assumir aquilo, então precisa haver um desenvolvimento. Então o Maslow, né, ele apresenta isso e diz a história aí que durante as aulas dele, né, ele era psicólogo e dava as aulas de psicologia, na sala de aula ele perguntava aos seus alunos,
quem aqui, né, na classe de aula, quem aqui vai ser um senador, quem aqui vai ser um governador, quem aqui vai ser um presidente, né? E em meio estas perguntas, né, alguns dos alunos davam aquela risada meio nervosa, algumas respostas, né, meio presos assim, com nervosismo e tal. Então ele retrucava dizendo assim: se não você, quem? Então, ou seja, ele instigava que seus alunos entendessem, né, esse processo do desenvolvimento. Se não for você, quem será? Então, esta pergunta aí de Maslow nós podemos perguntar, né? Se não for você, quem será? Nós vemos o Isaías dizendo, né? O Senhor diz mais ou menos assim lá: quem enviarei? E ele diz: Senhor, envia-me a mim. Quem será que o Senhor irá enviar? Então, dentro dessa passagem aí do Jonas, que está relacionado aí a esse medo, nós vemos que Deus chama Jonas para levar uma mensagem de arrependimento a Nínive. Porém, Jonas, com os seus medos, com o seu conhecimento, com aquilo que ele sabe a respeito do povo de Nínive, um povo ruim, um povo que, né, perseguiu os judeus, um povo que massacrou eles em algum tempo da história, nós vemos que ele tinha medo, não só o medo físico de ir a Nínive pregar para um povo mau, mas muito mais do que isso, Jonas tinha medo do propósito a qual Deus tinha confiado a ele. Deus confiou a Jonas, quem mais Deus confiaria? Era o momento de Jonas, era o momento que Deus iria usá-lo. Isaías diz: envia-me a mim. Nós ministramos isso com alguma frequência nos cultos, dizendo: mas quando o Senhor fala, olha, Valnei, agora você vai, eu falo: não, eu não quero, agora eu não vou. Então nós precisamos entender isso. Jonas, ele estava com medo não de ir a um povo ruim, não só isso, mas ele estava justamente com medo do resultado que Deus faria naquele povo, porque ele sabia que ele ia levar uma mensagem de arrependimento, ou seja, uma palavra talvez de exortação, mas em amor, uma palavra que eles iriam refletir naquele período de 40 dias que ele estaria anunciando, que foi o que o Senhor mandou ele, mas eles estariam refletindo, é exortação, é correção, consertem as vossas vidas. E a palavra nos diz, a história nos diz que o rei ouviu a mensagem e o rei decretou um arrependimento a todo o povo e um jejum que até os animais ficaram sem comer. Então Jonas tinha medo desse resultado de Deus. Olha, é um povo ruim, eu vou exortar, eu vou levar a palavra de Deus, mas é amor, Deus é amor, e Deus vai se arrepender de aplicar a sua justiça nesse povo. Jonas queria que Deus aplicasse a sua justiça nesse povo. O momento que nós estamos vivendo, muitos ainda não acordaram para entender que a justiça de Deus está sendo aplicada. Há um tempo de justiça, Deus ele aplica a sua justiça, Deus ele corrige a humanidade através da sua justiça. Saiu fora daquilo que Deus, deixou ali como mandamento, há uma justiça sendo aplicada. Nós saímos fora daquilo que a lei, por exemplo, de trânsito nos orienta, nos deixa ali, os parâmetros, as diretrizes, nós saímos fora, vem uma justiça aplicada, vem ponto na carteira, se estourou os pontos, perde a carteira, pode ser que dê reciclagem, pode ser que não. Então nós vemos que é uma justiça sendo aplicada. Então Jonas ele tem medo disso, e o que acontece? Deus realmente, o povo ouviu, se arrependeu, Deus realmente entrou com a sua misericórdia, com o seu amor. Aí nós vemos que passa um período de tempo, o profeta Naum também é enviado àquela cidade, e o povo se esquece, volta a cometer as mesmas práticas, enfim, e Naum chega agora com uma mensagem de punição, uma mensagem de extermínio daquela cidade, e Deus aplica a sua justa justiça. Então nós entendemos, nesse parâmetro por que esse complexo, por causa que ele sabia dos resultados que teria lá, ou ele imaginava aqueles resultados. Então nós precisamos entender isso. Se você não fizer, quem irá fazer? E muitas vezes nós não atendemos o chamado de Deus, muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que Deus nos
incumbiu, confiou em nossas mãos, como nós já falamos, né, do Noé que fez a arca, foi confiada a ele. Se Noé não fizesse, quem naquela geração faria? Veja que a Bíblia nos diz que apenas a família de Noé entrou na arca, ou seja, ele, a sua esposa, seus filhos e suas noras. Então, naquele momento não tinha ninguém para fazer, apenas Noé. E o texto diz lá, mais ou menos assim, atualizando para a versão de agora, né? Mais ou menos assim: e Deus encontrou Noé no meio daquela geração. Deus enxergou um justo no meio daquela geração. Deus enxergou alguém com o coração disposto a atender um pedido seu no meio daquela geração que não queria saber nada de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo, um caos, e se Deus está confiando algo a você ou Deus está confiando algo a mim, nós precisamos fazer, porque se nós não fizermos, quem fará? Ah, Deus vai levantar outro, vai... Se Deus está confiando a nós, Ele está nos dando um crédito, Ele está nos dando uma oportunidade de crescimento, Ele está nos dando uma oportunidade de nos aperfeiçoar aqui para chegar no resultado que Ele quer para nós. Mas o medo nos bloqueia. E esse medo nos leva, geralmente, a não fazer nada. Pois é fácil, se eu não fizer nada, eu não vou ser criticado. Essa escola de crescimento, já teve pessoas que perguntou, mas pastor, por que eu tenho medo? Mas pastor, por que já é a terceira encontro sobre medo? Entende? As pessoas elas vão perguntar, elas vão criticar, elas vão falar, mas alguém está fazendo? Alguém está participando? Na escola de crescimento presencial, né, nós estamos nesse modelo, mas nós precisamos entender que pode ajudar alguns, mas nós precisamos estar em comunhão. É no pessoal que a gente desenvolve, é no compartilhar, é na comunhão. No presencial, as pessoas estão participando, as pessoas estão também conversando, dizendo o seu ponto de vista, dizendo a sua experiência de vida, compartilhando. Ela torna muito mais efetiva do que o modelo online. Tudo bem que ajude alguns que não possam estar, mas o presencial, ele é muito mais efetivo, porque existe a colaboração de todos, né? Existe o cafezinho na comunhão, existe a pessoa compartilhando a sua experiência. Nós tivemos aqui na presencial, na carta a Timóteo, no capítulo 1, foram muitas coisas ali que foi enxertado em nossas vidas, que nós discutimos junto ali, clareou o entendimento de muitos, e nós percebemos que muito daquilo que a maioria que estava vivendo, devido àquilo que foi enxertado durante todo o seu tempo de vida. E muitas das coisas que foram enxertadas na mente de cada um de nós, na mente deles, nas nossas mentes, não estão amparados, não são mandamentos do Senhor, não são princípios do Senhor, não são, né, requerimentos do Senhor para a salvação, não são requerimentos de fé, entende? E são coisas que são cobradas, e nós vamos discutir daqui a pouquinho aqui, né, em medo de pedir ajuda, nós vamos falar alguma coisa aqui. Então são coisas que são cobradas que não é. Então o presencial, né, tem a dinâmica, tem a interação. O pastor Valmir trouxe ali alguns assuntos com algumas dinâmicas e gera uma interação, gera um aprendizado melhor. Mas nós geralmente temos medo, né, de fazer algo devido a essas situações. Então nos paralisa, né? Tem medo de conseguir atingir os seus objetivos, porque para alcançar os objetivos precisa largar algumas coisas, né? Por exemplo, eu preciso me formar, então eu preciso parar de jogar bola com os amigos nos dias que eu jogo bola, eu preciso parar de assistir alguma coisa para quem assiste, eu preciso sacrificar algo para dedicar aquele tempo ao estudo. Mas ninguém quer parar para estudar, ninguém quer parar para crescer, ninguém quer parar para desenvolver, ninguém quer ler um livro. Eu estou com 2 livros aqui lendo, Os 4 Cálices e... Os 4 Cálices, esse é do Wesley, na verdade, né? Promessas Eternas de Deus para uma Vida de Realização, é do Chris Hodges, né? Um livro show de bola.
Esse aqui, lançamento do pastor Luciano Subirá, adquiri semana passada, Revelação, o caminho para a realização. Descubra quem você é e potencialize os seus resultados. Lançamento do Luciano Subirá. Ninguém quer ler livros, eu estou com outros livros, no momento estou lendo esses dois. Mas ninguém quer ler, ninguém quer buscar, ninguém quer fazer, né, um planejamento. Aqui eu estou com o planner da igreja, né, o planejamento da igreja, com tudo agendado. As visitas, escola de crescimento, as mensagens, né, de domingo, um planejamento, visitas para pessoas também que não são da igreja, né, os fechamentos, as contas a pagar, enfim, todo o cronograma, as comunicações, os online agora que acrescentou aí. Então tudo isso está em um planejamento, mas ninguém quer parar para desenvolver, ninguém quer parar para aprender, ninguém quer aplicar, todo mundo quer chegar num lugar, mas não faz um planejamento, né? Pode ser uma agenda, pode ser um plano, enfim, um planejamento mental, né? Muitos não fazem um planejamento, muitos não marcam seus objetivos aonde querem chegar. Nós precisamos alcançar objetivos. Nós vemos que numa corrida, em um rally, por exemplo, né, o rally, aqueles carros, jipes, gaiolas, enfim, que correm geralmente no terrão, no barro, eles saem de um lugar e precisam chegar a um destino final. E eles têm diversos lugares, pontos que tem que passar, que são os conhecidos checkpoints. Então são pontos de passagens que ele precisa percorrer e passar, ou usa o mapa, ou usa um GPS, né, o navegador, que é o copiloto, né, o auxiliar do piloto. O piloto está dirigindo, concentrado nos obstáculos, tal, mas o navegador é aquele que auxilia ele no percurso. Então precisa passar pelos checkpoints para chegar no destino final. Se pular um dos checkpoints, lá no final foi reprovado, né? Você levou mais tempo, você fez em menos tempo, você pulou um checkpoint, então por isso você foi desqualificado. Então existe, né, um caminho a percorrer, e nós também precisamos percorrer um caminho, mas ninguém quer executar isso, ninguém quer se planejar, ninguém quer estudar, ninguém quer ler livros, ninguém quer desenvolver. Então não tem os seus objetivos definidos e por medo disso, vai fazer, eu vou errar, né, eu vou falhar, eu não vou conseguir, então eu não faço nada, né, de medo de ser criticado, geralmente, né, das pessoas comentarem. Tem medo de arriscar, né? Que aqui também nós marcamos, né? Não assume riscos. Nós vemos que hoje as pessoas não assumem compromisso, né? Não tem compromisso em casa, não tem compromisso com os pais, não tem compromisso com as suas obrigações diárias, não tem compromisso no trabalho, não tem compromisso com ninguém, evitam o compromisso, a base de tudo não tem compromisso com Deus. Isto a Bíblia nos mostra, é fato. A pessoa que não tem compromisso com Deus, ela não assume compromisso com os demais. E pior que isso, ela não assume compromisso com ela mesma. Né? O famoso, geralmente o exemplo mais aplicável, né, é o famoso, eu vou entrar em regime na segunda-feira. Né? Eu vou começar a fazer exercício na segunda-feira, como se a segunda-feira nunca chegasse. Né? Hoje ainda é quinta-feira, né? E nós olhamos, segunda-feira não vai chegar. E quando a segunda-feira vem, na outra segunda-feira, ou seja, vai sempre procrastinando, vai sempre prorrogando, porque não quer assumir um compromisso. Por quê? Eu vou ter que me alimentar melhor, eu vou ter que levantar cedo e fazer uma caminhada, eu vou ter que caminhar, seja ao final da tarde, vou ter que tirar um tempo, parar tudo, né, daquilo que teoricamente me traz aí um conforto para caminhar, para correr, enfim. Então não quero esse compromisso, não quero fazer uma dieta, não quero ter esse compromisso. Então a pessoa vai procrastinando e ela não assume riscos, né? Não assumir risco é a ausência de risco, é uma fantasia, né? O que acontece é que você tem medo de não ser capaz e por isso procura criar zonas de conforto e se estabelecer nelas para sempre. Nós vamos falar um pouquinho sobre zona de conforto também, né? Mas a pessoa ela não quer assumir um risco por medo. Eu tenho medo de arriscar. Vamos usar um exemplo aqui, mas tem pessoas que não tem medo de arriscar na loteria. Todo sábado vai lá fazer a fezinha dela, não tem medo de arriscar. Só que é um valor que nunca retorna. Se você conversar com ela, ela já gastou muito e nunca recebeu um prêmio da loteria. Mas não tem medo de arriscar.
Em contrapartida, ela tem medo de arriscar num estudo, ela tem medo de arriscar num negócio, ela tem medo de arriscar num preparo para se qualificar para mudar de setor, ela tem medo de arriscar, né, assumir algum compromisso, mas não tem medo de arriscar na loteria. Então nós vemos assim que são pontos, por quê? Porque a loteria traz aquele sonho de eu vou ganhar uma bolada de dinheiro e não vou fazer mais nada na vida. Quantos ganharam na loteria? Quantos ganharam prêmios aí em alguns programas específicos que, né, pagavam em dinheiro? E as pessoas não têm nada hoje. Por quê? Essa é a ideia. Eu vou ganhar o dinheiro e não vou fazer mais nada. Todo mundo quer ficar parado sem fazer nada. Então esses medos de arriscar, eles nos impedem de crescer. Medo de fazer a escolha errada. O Wesley recentemente estava na decisão de que curso ele iria fazer. Eu vou fazer faculdade de quê, pai? É uma escolha dele, né? Ele não pode ter medo de ter a decisão dele por causa minha. Entende? Eu vim de uma geração que primeiro nós trabalhamos, depois nós pensamos no que nós iríamos nos formar. Porque aquilo que nós aprendemos na prática é muito superior daquilo que é ensinado. Mais uma vez a gente fala, aquilo que é ensinado, aquilo que nós temos como conhecimento é apenas conhecimento. Eu posso ter o conhecimento de uma receita de como fazer lasanha. Eu tenho toda a receita, sei ela de cor. Mas se eu nunca praticar, então eu não sei fazer. Entende? Ter o conhecimento é uma coisa. A prática, a execução é que me dá o domínio. Na área digital, aqui na área de marketing, muitos têm conhecimento de anúncios Facebook, anúncio no Google, anúncio no Instagram. Tem conhecimento de anúncio, mas nunca tiveram a prática de anúncios, entendeu? Nunca viveram fazendo anúncios, nunca tiveram uma verba, né, disponível para aplicar em testes de anúncios. Então nós precisamos, né, entender que conhecimento é aquilo que eu sei que está aqui, mas como que eu mostro, como que eu trago o resultado daquilo que eu digo que eu sei? Fazendo, executando. Eu posso ter conhecimento bíblico, mas se eu nunca aplicar, nunca executar na minha vida, eu não vou saber, eu não vou ter. É como eu disse outro dia, ministramos sobre isso, eu não posso, como que eu vou dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando faltou alimento, eu não vivi isso. Entende? Então eu preciso aplicar na minha vida, olha, está faltando pão, mas o meu Senhor que não me deixa faltar o pão, Ele irá prover. Eu exerço a minha fé, eu trago, o que é a fé? É trazer à existência as coisas que não existem. Então, através da fé, eu trago a existência. Mas foi o irmão fulano que levou lá um alimento para você. Mas se não for o irmão fulano, na pergunta do Maslow, quem? O irmão fulano estava com o coração disposto a ouvir aquilo que o Senhor lhe ordenou. Olha, leva uma cesta básica lá, né? Leva um alimento lá, leva uma oferta lá. Ele está disposto. Se ele não estiver disposto, quem? Nós vamos esperar que um animal venha? Deus também pode fazer isso, Ele tem poder para isso, mas Ele vai usar os seus filhos, vai usar pessoas, vai usar, se preciso for, vai enviar um anjo, mas tem pessoas disponíveis, então Ele vai usar as pessoas que estão disponíveis ao nosso redor, né, para nos auxiliar. Então nós precisamos, né, entender que tem pessoas que têm medo de fazer a escolha errada. Então Wesley, ele decidiu cursar publicidade. Foi uma escolha dele. Talvez a minha formação em marketing auxiliou na decisão dele. A experiência que ele teve, que ele trabalhou com um cliente meu como estagiário, ele fez, né, toda a edição de imagens, vídeo, enfim, acompanhou, né, todo o processo ali. Tem a experiência pessoal dele no local que ele trabalha, né, foi junto com outro rapaz, um dos primeiros a colocar a loja virtual no ar, os marketplaces. Então ele tem experiência pessoal agora. Isto levou ele a decidir, né, a fazer a escolha de publicidade. Pode ser que ele se forme e fale, não era o que eu queria, né, fiz a escolha errada. Mas ele adquiriu um conhecimento ali, está novo ainda, ele pode corrigir, pode analisar dentro daquele contexto dele e fazer, né, um outro curso. Tem pessoas que têm 3, 4, 5 aí formações, tá tudo bem, né? Vai ajustando. Mas tem pessoas que têm medo de escolher.
Olha, eu vou escolher, não, mas se eu fizer isso daí, gastronomia, o que que vão falar? Né? O que que vão dizer? Fulano trabalha com não sei o que, vai dizer que isso não dá dinheiro. Né? Na minha área de informática, muitas pessoas chegavam, da família mesmo, chegar, né, e dizer, mas isso não dá dinheiro, por que que você não vai ser vendedor de eletrônico lá no Paraguai? Eu não sabia vender, tive que desenvolver isso aí depois. Na época eu não sabia vender, na época eu não conversava tão bem, né? Eu tinha minhas limitações, fui desenvolvendo, fui praticando, né? Tive líderes que, olha, você vai abrir o culto, olha, você vai fazer a oração do culto de abertura da quinta, do domingo, líderes, olha, o culto do terceiro domingo é seu, culto de Santa Ceia, né? Por 3 meses, 6 meses, no Jardim de São Paulo, o culto de Santa Ceia ficou a minha responsabilidade. Os pastores chegaram, olha, o culto de Santa Ceia é seu, a administração é sua, você faz. E eles foram me desenvolvendo, me dando oportunidades de desenvolver, me dando oportunidades de crescimento. Quando terminou aquele período, eles chamaram, na época, o Paulo, que era evangelista como eu. Nós ainda não havíamos sido consagrados pastores, né? Éramos evangelistas. Ele chegou, os pastores chegaram e falaram, a partir do próximo domingo a ceia é do Paulo. E assim fizeram com os demais. Então são oportunidades de crescimento. Mas se eu tivesse medo de arriscar, mas como que eu vou fazer a ceia? O pastor Hélio fazia a ceia de um jeito, o Paulo faz a ceia de outro jeito. Se eu ficasse com medo de fazer, com medo de arriscar, eu não teria desenvolvido. Hoje eu sou pastor de uma igreja, né, e precisamos desenvolver a ceia. O momento está nos levando a fazer, né, métodos diferentes, situações diferentes, mas nós não podemos ter medo de arriscar. Nós precisamos, né, arriscar e nós precisamos escolher. Nós vamos fazer desse modo e vamos lá, executamos. Se der errado, a gente corrige. Medo de mudar, pessoas têm medo de mudar de serviço, têm medo de mudar, né, de casa, têm medo de mudar de situações aí, né, sempre neste receio. Nós não precisamos ter esse medo, nós precisamos acreditar, executar a fé, trazer à existência aquilo que o Senhor, se nós conhecemos Deus, se nós andamos com Deus, nós sabemos o que Ele tem para nós. Então nós, pela fé, nós trazemos à existência aquilo e nós vamos. Em 2006, o Senhor confirmou em meu coração, através, de alguns testes que eu fiz com Deus, o medo de mudar, ou seja, o medo de sair do emprego que eu estava, estabilizado, com salário bom e iniciar o meu negócio. Então eu tomei uma decisão, escolhi e mudei. Até hoje as pessoas, alguns falam, cara, mas você saiu sem nenhum acerto, 11 anos, eu não quis acerto. Conversava essa semana com uma pessoa, eu disse assim, olha, eu pedi para eles me permitirem sair da empresa, eu era um dos colaboradores, o segundo funcionário da empresa. Olha, vocês me permitem sair e eu vou começar um negócio, só que se der errado eu quero voltar para cá. Eu não queimei, não queimei aquela ponte, não fechei aquela porta. Eu não entrei na justiça, eu não saí de lá com um mega acerto, eu simplesmente saí com uma porta aberta que se desse errado eu voltaria. E desde 2006, eu não precisei voltar, tive até 2015 na minha empresa e desde janeiro de 2016 no Ministério Pastoral Integral. E não tive medo dessa mudança, lógico que traz algumas dúvidas, traz algumas preocupações, isso é natural. Nós temos aí família, nós temos um caminho para trilhar, mas o medo ele não pode paralisar. Então, o medo de mudança, mudamos de cidade, alguns falaram algumas coisas, mas isso não tirou porque nós sabemos aquilo que Deus tem para nós. Então, tem pessoas que têm medo até de amar. E esse aqui acontece muito com pessoas que já sofreram algum dano, pessoas que já foram machucadas, pessoas que foram traídas, pessoas que foram machucadas no sentido de amar, e outros porque tem medo, porque vivenciaram algo, como nós já compartilhamos nos outros encontros. Eu vivenciei a minha mãe, o pai chegava, não o meu caso, exemplo, chegava bêbado em casa, batia na minha mãe, batia nos meus irmãos, etc e tal. Então as pessoas têm medo de amar, devido àquilo que elas vivenciaram ou devido à própria experiência. Muitos têm medo de assumir esse compromisso, medo de desenvolver um relacionamento. Tem uns que têm medo de
fazer novas amizades. Olha, eu vou ter que chegar naquele grupo. Isso acontece muito com os jovens, né? Com alguns jovens de agora. Deixa eu tomar uma aguinha. Enquanto isso, você pode pegar aí seu celular, comentar alguma coisa, né? Fique à vontade. Isso deixa eu molhar um pouco a garganta. Muitos têm o medo de desenvolver um relacionamento de amizade. Nós vemos, isso aconteceu recente aí com uma jovem, não da nossa igreja, ela é de outra denominação, a qual eu estava com o pai dela, também pastor, e nós falamos, olha, aproxima daquela pessoa lá e fala isso e isso com ela. E ela parou e olhou assim e falou, olha, eu vou pedir o WhatsApp dela, que daí eu vou digitar para ela. Ou seja, ela ia chegar para pedir o WhatsApp para a pessoa para depois falar a mensagem que era para falar. Por quê? Com medo. Aí o pai dela disse assim, mas filha, vai e fala. E ela disse, mas eu não sei como essa pessoa vai reagir. Eu não sei se essa pessoa vai me ouvir, eu não sei se essa pessoa vai me dar atenção, então eu prefiro chegar lá, pedir para ela o WhatsApp dela e depois eu mando uma mensagem de texto. Olha, né, o medo de chegar nessa pessoa e não saber se ela vai me responder. Eu posso chegar, né, para alguém e falar, oi, tudo bem, eu sou o Valnei, como é que vai? E desenvolver um assunto para nós entrarmos naquilo que precisamos falar com a pessoa, né? Então vai gerando um relacionamento, né? A pessoa vai te conhecendo, vai tendo confiança, vai sabendo quem você é, então você entrega a mensagem que precisa ser entregue. Mas as pessoas, elas têm medo, né? E muitas aqui no medo de amar. E tudo isso que nós compartilhamos aqui, o nosso tempo está avançando, tudo aquilo que nós compartilhamos aqui, né? Nós vemos que tem pessoas que... Cadê minha flechinha? Agora sumiu. Nós vemos que tem pessoas que têm medo de pedir ajuda, né? Nós temos experiência de acompanhar alguns casais, enfim, a gente tem, né, seguido... Deixa eu achar aqui o vizinho. Falar e marcar ao mesmo tempo não dá certo, né? Cadê o meu vizinho? Sumiu o vizinho. Depois eu marco ali que sumiu o vizinho. Vamos lá. Tem muitas pessoas que a gente acompanhou, né, que elas têm medo de pedir ajuda. Teve um caso, né, isso pode ser aqui profissional. Teve um caso de uma pessoa do sexo feminino, né, que ela sentia algumas dores, alguns desconfortos no momento da relação com seu esposo. E de medo do esposo, medo do marido, ela não procurava, né, um ginecologista, ela não procurava um profissional, por causa que tinha medo. O marido ia dizer que traiu, o marido ia dizer que não sei o quê, o marido então tinha medo. Né? Nós já falamos sobre ter medo do marido no encontro passado. Então tem medo de procurar um profissional aqui por causa, né, do marido. Tem medo por causa que o marido vai falar com a mãe dele, então o que a sogra vai dizer. Então a pessoa gera aí, são bloqueios, geram, né, essas barreiras que impedem aí dela avançar de medo de alguma coisa. Então precisa sim procurar, né, a ajuda de um profissional. Tem pessoas que precisam aí, né, ir ao ginecologista, procure, né, a ajuda do ginecologista. Se tem pessoas que precisam ir a um psicólogo, procure, né, um psicólogo. Procure aí um psicólogo, que é um profissional nessa área que vai lhe ajudar a entender qual foi o teu trauma que te gerou, né, um bloqueio. Nós falamos no encontro passado, né, de um colega no marketing aí que compartilhou que um danoninho, né, a resposta do pai dele em dizer não quando ele quis comer um danoninho gerou um bloqueio de anos na vida dele, que ele só conseguiu destravar depois com a ajuda de profissionais e treinamentos que ele participou. Então são coisas simples, mas que podem, né, gerar um bloqueio. Procure ajuda, né, de um profissional, um psicólogo, né, um médico, um ginecologista. Vamos colocar aqui ginecologista. Né? Aconteceu em Foz do Iguaçu, nós tínhamos um ginecologista que atendia minha esposa e ele descendente árabe, enfim, além de ser um cliente, foi um amigo,
me presenteou o parto do Wesley, e ele falava assim: compadre, tem mulheres que usam calça leg e para caminhada, para academia, enfim, e dependendo do tecido, dependendo dos exercícios, gera fungos, né? Geram fungos. E é um profissional falando. E muitas delas, né, sofriam aí com esses fungos, com essas situações, acreditando ser alguma doença, né, transmissível aí através, né, do ato. E não procuravam, né, ou procuravam ajuda com medo do esposo, né? Olha, geralmente, né, muitos clientes dele eram árabes, e ele falava assim: olha, elas vêm com medo, né, de que eu conte para o esposo dela que ela tinha tal fungo, porque ele vai pensar tal coisa. Então, são experiências que não só nós acompanhamos casais, mas também profissionais, né, que compartilharam dessa mesma experiência. Um profissional, por um simples fungo, diz: olha, é só, né, ventilar, é só não usar esse tipo de material numa caminhada, enfim, né, passava ali o que tinha que ser passado, e isso resolvia todo o problema. Então, tem pessoas que têm medo de pedir ajuda a um profissional, né, com medo aí do marido, com medo da sogra, com medo da mãe, com medo da mulher, com medo, né, daquilo que pode acontecer, né, falarem, né, por não assim, enfim, acontecer algo. Então, são situações que acontecem, né, e as pessoas muitas vezes elas têm medo de procurar um profissional, né, devido a esses bloqueios ou alguma experiência, né, que desagradável que teve com algum profissional. Então ela já desqualifica todos, que isto entra geralmente aqui, né, na questão do líder espiritual. Tem pessoas que tiveram a experiência desagradável de compartilhar algo, né, e isso se tornar público e todo mundo falar do assunto, todo mundo zoar, todo mundo comentar, né, e a pessoa então ela perdeu, né, esta confiança no líder espiritual, né, seja o pastor, seja um padre, enfim, né, mas geralmente, né, no mundo evangélico, né, no pastoreio, os pastores são procurados, né, o pastor, a pastora são procurados, né, pelas famílias, pelos casais, pelas pessoas, né. No nosso caso aqui tem jovens, adolescentes que nos procuram, a gente conversa, né, alguns assuntos, e isto fica aqui, né, é uma credibilidade que nós temos, né, em relação a essa pessoa, né, e aquilo que ela torna público, aquilo que ela compartilha, aquilo que ela permite, né. Hoje mesmo, né, eu compartilhei aqui no grupo da AME, né, dos Ministros Evangélicos de Toledo, um testemunho de uma pessoa, né, muito próxima, a qual ela testificou, né, e quando ela testificou, isto tornou-se público porque ela colocou isso num grupo público. Então, ela tornando isso público, né, eu enviei ao pastor Júlio e ele disse: pastor, compartilha no grupo da AME. Né, um testemunho que traz um fortalecimento, um testemunho que traz a grandeza de Deus pela situação que a pessoa passou. Né, então, aí nós compartilhamos isso, quando é tornado público, né, para fortalecimento da nossa fé, para que, né, os demais, né, não a pessoa envolvida, mas os demais vejam o poder de Deus, né, então isso é testificado. Mas geralmente, né, a pessoa teve alguma experiência, né, por isso que eu coloquei aqui bandeira vermelha, porque é um perigo, né, não pedir ajuda, seja de um profissional ou de um líder espiritual, né. As pessoas elas geram esse bloqueio porque qualificam todos como a mesma coisa. E nós precisamos entender, né, que há igrejas, né, saudáveis, há igrejas sadias, há líderes saudáveis, há líderes que permitiram ser curados em diversas situações para auxiliar outras pessoas. Então nós precisamos identificar, né, quais são essas igrejas saudáveis, porque uma das coisas que tem acontecido, que as pessoas têm dificuldade de buscar a ajuda de um líder espiritual, é por causa, né, da religião, a religião ou a religiosidade, a qual a Bíblia nos diz para fugir disso, né, que uma pessoa religiosa é problema. É a Bíblia que diz, né, não sou eu. Vai discutir com o autor da Bíblia, que é Deus. Né, a religiosidade, por quê? A religiosidade, ela acusa, vamos lá, ela julga, ela cobra,
ela condena. Ok? É a religiosidade. Então, a religiosidade acusa, julga, cobra, condena, ela exige que cumpra, né, algumas leis que eles mesmos não cumprem. Então, tudo isso é religiosidade. Então, devido à religiosidade, a pessoa vai, olha, eu tomei um copo de pinga. Ela já é acusada, você pecou. Ela já é julgada, você vai para o inferno. Ela já é julgada, você não sabe que a Bíblia diz que não pode beber. Ela já é condenada, olha, você já até perdeu a tua salvação, vai para o inferno, você vai levar uma disciplina de 30 dias. E ela exige leis que muitos não cobram. A Bíblia não cobra isso. Nós já vamos ver aqui. Então a religiosidade, a pessoa não procura uma ajuda devido a isso. Olha, eu fiz uma tatuagem. Meu Deus do céu. O pastor vai fazer o quê? Então nós precisamos entender, isso daqui é errado. Isso aqui nós não podemos. Né? Nós precisamos viver a igreja, viver a essência de Jesus. Vamos colocar aqui, a essência de Jesus. Por quê? O Senhor, Ele ama. Primeiro, o amor. O amor tolera. A igreja é amor. A igreja, então, ama, ela tolera. O que é tolerar? Ah, eu tolerar os erros? Não, eu tolero a fraqueza do meu irmão. Vamos lá, a fraqueza, a dificuldade de entendimento dele, porque ele não passou pelo mesmo processo que eu passei, né? Você que acompanhou desde o primeiro encontro, viram que a gente percorreu um caminho, né? um caminho de formação, um caminho de estudos, um caminho de acompanhamentos, né? Fomos líderes de jovens local por 3 anos, líder regional de jovens por 6 anos, estou pastoreando desde 2014, diversos casais, a gente acompanhou diversas pessoas, diversas situações, desde casais, né, que estavam dependentes químicos, auxiliamos na saída, né, e hoje eram de Foz, moram em Umuarama e testificam, né? Esses dias mandaram mensagem para a pastora Gisele testificando daquilo que estão vivendo ali, desfrutando das promessas de Deus. Nós temos casal lá em Foz do Iguaçu também, que a irmã, né, nos acompanha quando não pode assistir o online, ela está assistindo a reprise, ela e o seu esposo são da nossa igreja, né, lá do Jardim Colombelli, e eles testificam, né, aquilo que Deus fez na vida deles através de orientações, né, através de momentos que estivemos sentados à mesa, tomando um café, comendo um pão, uma bolacha, um cachorro-quente, momentos que sentamos em uma praça, em um parque, num discipulado, né, um acompanhamento com o casal, e hoje eles continuam sendo acompanhados pelo pastor deles e testificam uma mudança de vida, né? O casal acompanha aí, tem a liberdade, se quiserem compartilhar, né, aí com os irmãos, compartilhar aquilo que Deus tem feito, é testemunho para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque há um entendimento, a igreja ela ama, ela tolera a fraqueza do irmão, a dificuldade de entendimento. Paulo diz isso, sejam pacientes, tolerantes com o vosso irmão mais fraco. Então, se eu tenho uma formação e conhecimento, eu preciso auxiliá-lo ao entendimento. Então, a igreja do Senhor, ela ama, ela tolera, ela ajuda, ela estende a mão, vamos ver se estende está certo, né? Ela estende a mão, né? Ela auxilia, ela investe. Olha, a pessoa precisa ir para o encontro com Deus. Tem pessoas que investem, põe a mão no bolso, tira ali o valor, ó, tá aqui, envia essa pessoa. Ela investe na vida do outro, ela semeia, ela acredita, ela estende a mão. Então são, né, ajuda que dá, tudo isso está na igreja que é do Senhor, mas isso tudo aqui é uma igreja sadia, né? Uma igreja sarada, uma igreja que vive sarada, vamos lá, uma igreja, né, que vive a essência de Cristo. Então existe, né, a igreja, e dentro da igreja de Cristo existe, né, é como um corpo, vários braços, né, 2 braços, 2 pernas, vários membros. Nós encontramos dentro da igreja de Cristo diversas denominações, e cada uma tem seu estatuto, tem a seu credo, né? Mas nós precisamos identificar, né, que a religiosidade não dá, ela acusa, ela julga, ela cobra, ela condena, ela não tolera, né? Ela espanca e ela mata, né? Pessoas que matam até verbalmente, né? Mas a igreja de Jesus, ela ama, ela tolera, ela
compreende a fraqueza do irmão, ajuda na dificuldade de entendimento, não nas discussões tolas e vãs, né? Como Tito nos orienta, nos ensina, a carta a Tito, ela ajuda, ela estende e ela é sadia, ela é sarada, permitiu ser sarada pelo Senhor, permitiu as suas feridas ser saradas. O pastor Valmir já compartilhou isso aqui também, né, na Escola de Crescimento, né, como era o relacionamento dele antes com a pastora Paula e como é hoje. Né? Todos nós passamos por esse desenvolvimento, né? Nós iniciamos em uma jornada a qual nós não conhecíamos. Duas pessoas se uniram, foram morar na mesma casa com objetivos e sonhos diferentes, agora tem que alinhar a um objetivo, a um sonho e a soma de ações e de objetivos para alcançar aquele sonho que agora não são mais de duas pessoas, mas são de uma. Né? Então a igreja também é isso, são diversas pessoas que Deus traz para Ele e todas elas agora têm que ajustar, né, os seus sonhos, ajustar seus objetivos, as suas ações para chegar, né, no projeto, no sonho, no planejamento aí de Deus. Então nós precisamos identificar sim e buscar a ajuda de um líder espiritual. Se você ainda não desenvolveu, né, um relacionamento de confiança comigo, no caso, que sou, né, o pastor dessa igreja, ou você que está assistindo que é de outra denominação com o seu pastor, converse com ele, mas procure, né, um outro pastor que você tenha essa ajuda. Eu tenho um pastor, né, lá em Foz, muito amigo, que sempre me ajudou em diversas situações. Nós mudamos de cidade. Aqui eu tenho um outro pastor de outra denominação, embora eu tenha toda a estrutura da minha liderança, superintendente, conselho ministerial de ética, conselheiros, né, na área fiscal, diretoria da convenção, eu tenho toda uma estrutura na denominação a qual eu sirvo com muito amor, com muita alegria. Mas eu tenho um pastor amigo. Aqui em Toledo tem o pastor Valmir também, que a gente compartilha, né, muitas coisas, mas eu tenho um pastor de outra denominação aqui que há momentos, há situações que eu recorro à ajuda dele. Às vezes, né, ele tem uma formação muito próxima da minha, ele tem uma experiência de vida muito próxima da minha, ele também entregou tudo, empresa e tudo, para viver, né, apenas da obra do Senhor, do pastoreio, do cuidado de pessoas, cuidando de uma igreja. Então nós temos muita coisa similar, muita coisa parecida e nós temos quase a mesma ideia, né, de pensamentos e projetos aí de vivência, então nós compartilhamos isso. Então em algum momento eu procuro ele e peço ajuda, porque ele consegue, né, me tolerar, entender a minha fraqueza, a minha dificuldade, porque ele tem muito assim, um perfil parecido com o meu, né? Ele consegue me ajudar, me estender a mão, ele foi sarado em algumas situações que consegue compartilhar comigo, né, em amor de Cristo, porque é de outra denominação, mas a gente, né, está servindo a um só Senhor. Então nós precisamos entender que o medo, né, ele nos leva a travar, a não pedir ajuda, e se nós não pedirmos ajuda, a ideia é permanecer no fundo do poço. Né? Muitas vezes nós estamos no fundo do poço e nós não conseguimos sair de lá sozinhos. Né? Se Deus não nos estender a mão ou se Deus não permitir enviar alguém para nos estender a mão e nós não permitirmos, né, pegar aí a corda, a escada, eu não sei qual a ferramenta que essa pessoa tem para me ajudar a sair do poço, eu não vou conseguir sair do poço. Né? Então nós precisamos entender isso e para nós fecharmos aqui o nosso quadro, nosso entendimento, né? Muitas vezes nós somos bloqueados, travados aí, né, pela insegurança, que também faz parte do medo, mas a insegurança são das nossas dúvidas. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. É uma frase aí de William Shakespeare. Né? Então nós vemos que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, né, tinham todo aquele propósito de Deus, todo o planejamento de Deus. Deus descia todos os dias para falar com eles. Adão, assim irá acontecer. Adão, nós vamos fazer isso. Adão, o meu projeto é esse. Adão, você desfruta, você multiplica, você trabalha aí cuidando do campo, sujeitando a terra, os animais. Mas uma dúvida que surgiu na cabeça de Eva e também surgiu na cabeça de Adão, é a dúvida, mas não é assim que Deus disse, olha, colocaram Deus em dúvida, Deus não quer que a gente seja inteligente igual a Ele, sendo que a própria palavra nos diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá de maneira deliberada. Deus não regula, não é aquele remedinho conta-gota lá, Deus não, Deus abre, é como se Deus tirasse a tampa assim, ó, e derramasse
né, a sabedoria. Tanto é que Salomão, o homem mais sábio aí que está no contexto humano, né, diz que pediu a Deus sabedoria para governar o povo de Deus, e Deus deu a ele uma sabedoria que não houve antes de Salomão e nem depois de Salomão, tamanha sabedoria, e Deus também acrescentou riquezas que não foi o que ele pediu, e foi considerado o homem mais rico aí, né? Então nós vemos que a própria dúvida, né, daquilo que Deus disse a nosso respeito, a própria dúvida daquilo que Deus colocou, né, na pergunta ali do Maslow, se não for você, quem será? Né? Se não for vocês, quem será? Olha o contexto que nós vivemos hoje. Qual o nosso compromisso com Deus? Eu estava lendo isso, não lembro aonde. Qual o nosso compromisso com Deus? Uma reflexão, né? Não lembro quem colocou, talvez até o pastor Márcio Fernandes, da nossa igreja do Pinheirinho, acho que foi ele que colocou. Né? Qual o compromisso com Deus? Né? O que será da igreja daqui 5 anos? Se ela tiver, né? Se as pessoas que fazem parte dela tiver o mesmo compromisso que eu, o mesmo compromisso que você. É uma pergunta que me levou a refletir quando eu li isso, né? Como que é o nosso compromisso com Deus? Como que é o nosso compromisso com as pessoas? Como que é o nosso compromisso com a denominação a qual nos escolhemos servir ou participar? Qual é o meu compromisso com a geração que está vindo? Se eu não tiver compromisso, certamente estará comprometido muitas coisas aí. Se eu não exercer, se eu não fizer, se eu não preparar, se eu não executar, com certeza eu vou deixar de contribuir, de ajudar em muita coisa aí. Nós precisamos ver isso e muitas vezes temos dúvidas. Ah, mas se eu fizer, tem muitos que querem fazer para imitar, muitos querem fazer para simplesmente, eu quero ser igual àquele. Não, cada um tem que ser, né? O irmão Ananias diz isso, cada um, compreende? Cada um, irmão. Eu sou eu e você é você. Você não tem como ser. O Paraguai já dizia: eu sou eu, você é usted. Eu não tenho como ser você. Você tem a tua experiência, o teu conhecimento, as tuas práticas, a tua história. Eu tenho a minha. Eu tenho aquilo que Deus confiou a mim e vou permanecer nesse propósito. Eu não posso entrar em dúvida. A dúvida vai me bloquear, vai me gerar insegurança. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor confiou eu fazer. Noé confiou, foi lá e fez a arca. Ninguém acreditou. No dia do Senhor, o Senhor enviou, né? O dia proposto, o Senhor enviou a chuva. Ele fez o que era para ser feito. Mesma coisa Moisés. O povo criticou, murmurou, falou mal de Moisés, mas ele fez o que o Senhor confiou e até hoje nós falamos de Moisés. Então, nós precisamos eliminar essa dúvida. E eu deixo aqui, né, um projeto que ajudei a desenvolver em 2011, projeto Medo de Dirigir, de um policial rodoviário aposentado, a qual, depois que ele, né, se aposentou da polícia rodoviária, ele identificou muitas pessoas que tinham medo de dirigir, principalmente mulheres que tinham passado por traumas de acidente ou trauma, né, de bater ou riscar o carro, enfim, pequenos arranhões, mas que seus esposos, né, seus maridos caíram em cima e tal, então gerou diversos bloqueios. E esse policial rodoviário federal, na época, em 2011, me procurou para desenvolver esse projeto para ele online. Colocamos um site no ar, fizemos todo, né, um trabalho, um desenvolvimento ali de briefing e tal. E foi feito aí este projeto, a qual ele pegava pessoas com trauma, com medo de dirigir, acompanhava essas pessoas, acompanhamento psicólogo, né? A filha dele era psicóloga, então atendia as pessoas, ele ia estudar, né, o motivo que levou a pessoa a travar e ter esse medo de dirigir, e depois ele saía com a pessoa no carro, assim como a autoescola faz, né, para desbloquear esses traumas e a pessoa voltar a dirigir. Foi um projeto muito bacana, atendi ele de 2011, acho que até 2014, 13 por aí, 13, 14, é um projeto muito legal, a qual ele identificou, né, traumas nessas pessoas que tinham medo de dirigir e elas voltaram a dirigir, né, sem medo.
Então, nós precisamos muitas vezes, né, identificar isso, né? Aprendi muito com esse projeto, nós precisamos identificar, né, o medo que me leva à paralisia, o medo que me leva, né, àquele trauma, o medo que me leva a ficar estagnado, né? E muitos deles, encerrando, né, é o perfeccionismo. O perfeccionismo muitas vezes simplesmente ele o leva a não desfrutar de nada. Nós vemos que o perfeccionismo é assim, olha, eu quero que tudo saia perfeito, igual nós falamos no encontro passado do casamento, né? A noiva quer que tudo saia perfeito, o noivo quer que tudo saia perfeito, mas principalmente a noiva quer que o cabelo saia perfeito, o vestido esteja perfeito, o sapato perfeito, quer que o véu esteja perfeito, quer que o local, né, do evento esteja perfeito, a decoração perfeita, o banquete que será servido, né, o buffet perfeito, mas alguma coisa vai dar errado, né, alguma coisa vai falhar, quer que a roupa das madrinhas esteja perfeita. Então esse perfeccionismo muitas vezes nos leva a não desfrutar, nos leva a não viver aquilo, nos leva a não praticar, porque queremos que tudo esteja perfeito. Se olha, eu vou fazer... Muitos falam assim, primeiro eu vou terminar de fazer isso e vou fazer aquilo, porque aí sim eu vou fazer, né? Ou principalmente a conversão. Muitos falam assim, pastor, eu vou abandonar tudo, minhas falhas, meus erros, meus defeitos, aí eu vou vir para a igreja, eu vou ser um crente perfeito. Não existe crente perfeito. Não existe quem vai largar tudo para vir, né? Você vem dessa maneira e Deus vai aperfeiçoando, Deus vai, né, tirando. Então nós precisamos parar, né, o perfeccionismo. Olha, eu não vou comprar um carro agora porque eu quero o carro perfeito, né? Começa com um carro simples, começa com um carro normal e vai, né, atualizando ele aí. Então a gente precisa parar, né, com esse perfeccionismo. A prática me leva à perfeição, né? No mundo do marketing aí, digital principalmente, tem o Érico Rocha, que é muito conhecido pelo fórmula de lançamento, algo que ele pegou dos Estados Unidos e implantou no Brasil. Se você procurar Érico Rocha aí, você vai conhecer. Ele diz assim, feito é melhor do que perfeito. É uma frase que ele usa, não é no sentido literal, mas o contexto que ele está dizendo é assim, olha, a pessoa que faz, mesmo que faça sem entender, faça sem ter o conhecimento, isso ele está dizendo do mundo de lançamentos, né? Mas vamos trazer a qualquer prática, a pessoa que faz, mesmo sem entender direito, olha, eu vou levantar um muro, eu não sei, não entendo nada de construção, mas mesmo eu fazendo um muro, né, imperfeito, torto, cheio de curva, no momento, ele vai servir para o objetivo que eu quero, que é fazer um muro, uma proteção, e também vai me levar a essa prática de executar, né, na área de construção, a fazer muros, e com a prática, quanto mais muros eu fizer, né, eu vou chegar a uma perfeição. Isso é na área profissional. Então, nesse sentido que ele traz, né, não no sentido, faz de qualquer jeito que tá bom. Não nesse sentido, que tem muitos que têm entendido errado a frase dele. Feito é melhor do que perfeito, eu vou lá e faço de qualquer jeito. Não, você precisa ter um preparo para fazer, mas a pessoa que faz, com certeza ela tem já um resultado da pessoa que fica esperando fazer a perfeição. Eu vou fazer a casa do sonho, tem todo aquele planejamento, faz... O projetista lá pega e erra a medida da sala. A sala fica 1 metro menor. Errou. A viga tem que ser curvada e ele fez quadrada. Errou. Então a perfeição ela engana, não existe, né? A prática vai me levando à perfeição. E também aqui nós encerramos, né, dizendo a comparação, né? Coloquei um negativo aí. Muitas vezes a pessoa não faz nada por causa que ela fica se comparando, né? E a gente tem essa expressão dizendo assim que nós não devemos, né, olhar o degrau que eu vivo hoje com o degrau da vida do outro, né? Eu posso estar no 2º degrau e a outra pessoa já está no 20º degrau. Então nós não podemos ficar comparando que a realidade do 20º degrau é totalmente diferente da realidade do 2º degrau que eu estou. Então nós precisamos entender isso. Outra coisa com as redes sociais, né, todo mundo aí fica vivendo de postagens e olhando, acreditando que tudo isso, né, da vida de outro a qual ela está comparando é uma realidade. E nós precisamos entender, a gente trabalha isso no marketing dizendo, olha, eu não posso comparar o meu bastidor com o palco do outro, porque eu vivo em um bastidor, eu vivo
por trás das linhas, eu vivo da programação, vivia isso, né, até uns anos atrás, até 2017, 2018 eu ainda atendia, né, alguns clientes aí, que eu vivia essa realidade, eu vivo o desenvolvimento, eu vivo por trás dos bastidores. Então, o engenheiro, por exemplo, de uma casa, ele faz, né, todo aquele projeto, ele trabalha tudo, mas a realidade, né, de trás daquilo existe um pedreiro, um profissional da área lá de construção que está no dia a dia fazendo massa, carregando tijolo e colocando os pregos, as tábuas, tirando e fazendo amarração, enfim, é quem vive por trás. Agora, o engenheiro vive um palco, né? O projeto, vai o nome dele lá na placa, o projeto do engenheiro tal, foi ele que fez o design da casa, mas o bastidor do pedreiro não pode ser comparado, né, ao palco do engenheiro. Então, nós precisamos entender isso. Eu vivo um bastidor, você vive um bastidor da sua vida, o dia a dia, né, das nossas casas, dos nossos problemas, da nossa realidade. Nós não podemos olhar o palco do outro, o irmão fulano chegou aqui com um carro assim, ou frequenta tal lugar, e querer essa comparação, sendo que qual foi a jornada, o percurso que ele levou, né, quais são os sacrifícios que ele está fazendo para ter esses resultados, né? Quantos sacrifícios ou quantas vezes eles deixaram de sair, comer uma refeição fora para pagar a parcela do carro que ele tem hoje. Então nós devemos parar, né, com essa, vamos colocar aqui um X e um alerta, né? Nós devemos parar, isso é negativo, com esta comparação. Nós queremos comparar com outra pessoa, né, acreditando que o outro é perfeito e nós não fazemos nada. Então nós devemos praticar, que a prática vai nos levar à perfeição, né? Quanto mais nós praticamos, mais perfeitos, né, nós vamos sendo, digamos assim. Então, nós precisamos, né, entender isso, e nós já falamos aqui sobre a ausência, né, de não assumir riscos. Nós precisamos, né, assumir alguns riscos sim, para a gente saber, né, qual o resultado que vai dar. Eu quero fazer uma torta diferente. Assumo o risco. Se errar, perdi a farinha, perdi o ovo, perdi o recheio, mas na próxima, né, eu vou acertar. Um exemplo simples, mas arrisca, né? A gente tem medo de perder, então a gente fica aí travado, né, deixando o medo nos dominar por medo de arriscar. Assuma os riscos. Mas se eu vir tocar na igreja e tocar desentoado, assuma o risco. Errei, vai se preparar, nós vamos falar sobre isso. Errei, se prepara, vem e toca de novo, vem e canta de novo e vai desenvolvendo. Mas vão rir de mim. Ria, né? Mas quem riu sabe tocar melhor? Não, então vai e faça. Nós precisamos viver, arriscar, não importa o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. Se for assim, a gente não sai nem de casa, né? Vivendo aí os dias que todo mundo fala, fica em casa, fica preso em casa, deixe de viver, morra em casa, né? É o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje por tal do medo, né? O medo que os outros vão falar. O medo não quer dizer, né, o falta de cuidado, né, não está relacionado aí a essas situações, né? Fica em casa, deixe de viver, deixe de desfrutar da comunhão, deixe de desfrutar daquilo que Deus tem para você, para aquilo que Deus tem para a igreja. Deixe de executar e morre em casa, porque o vírus chega lá de qualquer maneira. Ninguém sabe como o vírus chega, mas ele chega. Essa é a realidade, né? Mas por causa do medo, muitos estão aí paralisados, ok? Então, no próximo encontro, próxima quinta-feira, às 20 horas, nós vamos conversar sobre algumas técnicas para destruir o medo. Eu creio, né? Oramos e buscamos ao Senhor e cremos que este tema, né, ele será um desbloqueio para muitas situações de que nós vamos viver no Senhor, para muitas situações dos momentos que nós estamos vivendo. E acredite, as coisas não vão melhorar, as coisas tendem a piorar, ok? Se você tem medo do futuro, tem medo daquilo que está por vir, se apegue ao que a palavra ensina, porque as coisas vão ficar mais difíceis. As coisas não vão melhorar, as coisas elas tendem a piorar, mas quem está no Senhor, em Cristo, sabe que Cristo é tudo em todos e em qualquer momento. É o que nós cremos, é o que nós entendemos, é o que nós estamos vivenciando e enxergando nesse momento, né? Na realidade que nós vivemos, as coisas tendem a piorar. Aí nós precisamos dominar aí o medo
das coisas vindouras, né? Paulo fala sobre isso, das coisas vindouras. Então nós precisamos ter esse entendimento. Amém, meu querido? Né? Deixo aí o nosso abraço, deixo aí a paz do Senhor, né? E que possamos nos encontrar na próxima quinta-feira às 20 horas, né? Comente aí se você estiver assistindo pelo seu celular, se você estiver conectado no desktop, nos encontramos, né? Deixe sua mensagem, deixa aí o seu registro aí de boa noite. Deus abençoe. Vamos deixar salvo, né? Esse aplicativo que estamos usando aqui, ele permite deixar salvo quando a pessoa não pode acompanhar online. Então, por isso que nós salvamos e depois fica disponível o replay, ok? Deus